Diz assim: enquanto isso, Shaul ainda respirava ameaças de morte contra os talmidinos, contra os discípulos do Senhor. Ele foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que autorizava a prender qualquer pessoa que encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, levando-os de volta para Jerusalém. Ele estava a caminho e quando se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor de repente uma luz do céu. Caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Quem é o Senhor? E ele perguntou: eu sou Yeshua, e você está me perseguindo. Entretanto, levanta-se e vá à cidade, e lhe será dito o que deve fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos. Ouviu uma voz, mas não viram ninguém. Eles ajudaram Shaul a levantar-se do chão, mas quando ele abriu os olhos não era capaz de enxergar nada. Portanto, guiando-o pela mão, eles o levaram até Damasco. E ele permaneceu sem enxergar durante 3 dias, e não comeu e nem bebeu. Havia um talmidim em Damasco chamado Ananias. Em uma visão do Senhor lhe disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-se e vai à rua direita, à casa de Judá, e pergunte por um homem de Tarso chamado Shaul, porque ele está orando. Em uma visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr as mãos sobre ele para lhe restaurar a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitas pessoas me falaram a respeito desse homem, sobre o mal que ele fez ao seu povo e em Jerusalém. E aqui ele possui uma autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse: vá, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos ruins, ou aos gentios, e até mesmo aos reis deles, bem como aos filhos de Israel, porque eu mesmo lhe mostrarei o quanto ele terá de sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, colocando as mãos sobre ele, disse: irmão Shaul, o Senhor Yeshua, aquele que lhe apareceu no caminho enquanto você vinha para cá, enviou-me para que você possa enxergar outra vez e ser cheio do Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo. Naquele momento, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Shaul. Ele pôde enxergar outra vez. Ele levantou-se e foi imerso. Então comeu alguma coisa e recuperou a sua força. Shaul passou alguns dias com os discípulos em Damasco, e de imediato começou a anunciar na sinagoga que Yeshua é o Filho de Deus. Todos que ouviram ficavam perplexos. Eles perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocam este nome? Ele não veio aqui para prendê-los e levá-los de volta aos principais sacerdotes? Todavia Shaul se enchia cada vez mais de poder e criou um alvoroço entre os judeus que moravam em Damasco, com suas provas de que Yeshua é o Messias. Versículo 31. Então a comunidade messiânica espalhada por Judá, Galileia, Samaria, passou por um período de paz e foi edificada. Eles viviam no temor do Senhor, com o conselho do Ruach HaKodesh, e seu número era multiplicado. Kefa, ou Pedro, viajava por toda a região e foi ao encontro dos crentes de Lida. Ali ele encontrou um homem chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos, pois estava paralisado. E Pedro lhe disse: Enéas, Yeshua o Messias o está curando, levanta-se e arrume a sua cama. E todos que ouviam em Lida e Samaria ouviram, e eles se voltaram para o Senhor, e todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Pode fechar sua Bíblia, glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite
noite de unção com óleo, e também onde o pastor vai estar orando por cada irmão. Se você que não é batizado com o Espírito Santo, para que Deus possa te batizar com o Espírito Santo. E você que é batizado com o Espírito Santo, para que você seja renovado, porque nós precisamos ser renovados dia após dia. Porque aquele que começou a boa obra, ele não para de a cada dia nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que ele só parará quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja. E nessa noite aqui, irmãos, temos uma história onde Deus cumpre a sua palavra, onde promete através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, dizendo que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E aqui cumpre na vida de dois homens. E a Bíblia diz que o primeiro homem era perseguidor da igreja, o homem que perseguia a igreja, que a igreja tinha um medo terrível de Paulo, ou de Shaul, como nós lemos em hebraico. A Bíblia diz que Paulo perseguia a igreja até acabar com todos os crentes. Temos também a história de outro homem, que a Bíblia diz que era pescador de peixes, mas quando ele tem encontro com Jesus Cristo faz dele pescador de almas. Nessa noite, Jesus Cristo também quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida, através do teu Espírito, nos enchendo, nos renovando, para que nós possamos ser homens ou mulheres diferentes, como foram esses dois discípulos. Primeiro, irmãos, conhecemos que é Pedro, antes de conhecer Jesus Cristo, a Bíblia diz que Pedro, quando Jesus chama ele, mas quando Pedro se depara diante lá da situação do soldado, quando vai prender Jesus Cristo, Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, Pedro tira a sua espada, corta a orelha de Malta. A Bíblia diz que Jesus Cristo coloca a orelha de Malta novamente no lugar, cura aquele homem. E a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: mete a sua espada na bainha, porque com ferro fere, com ferro será ferido. A Bíblia diz também que quando Jesus Cristo é entregue, quando Judas ou entrega para os sumos sacerdotes lá no Getsemane, a Bíblia diz que quando Pedro está seguindo Jesus a caminho de Damasco, ele nega Jesus Cristo 3 vezes. Ele chega e diz: você é um deles, você se parece com ele. Ele diz: não é eu não sou. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. O que eu quero dizer nessa noite? Pedro, antes de conhecer ou ser revestido com o Espírito Santo, Pedro, ele tirou a espada de sua espada, cortou a orelha de Malta. Ele negou Jesus por 3 vezes, mas quando ele ouve Jesus Cristo falar, quando ele recebe Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo, quando Jesus faz dele pescador de almas, e Jesus Cristo fala para ele: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E a Bíblia diz que a promessa que o Pai fez através de Joel cumpriu-se no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que agora o mesmo Pedro que tira a sua espada, corta a orelha do soldado, o mesmo Pedro que nega Jesus Cristo, quando é revestido com o Espírito Santo, na sua primeira pregação, 3.000 almas se dobram diante de Jesus Cristo, se convertendo a Jesus Cristo. E Pedro que agora começa a pregar a palavra de Deus, o mesmo Pedro que agora nós lemos o texto. A Bíblia diz que Jesus Cristo envia a ele, um homem 8 anos ali com uma enfermidade. Ele chega diante do homem e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e anda. E nessa noite eu quero dizer que Jesus, que usou Pedro, que batizou Pedro com o Espírito Santo, cumprindo-se a promessa no dia de Pentecostes, ele também nessa noite quer cumprir a promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. O mesmo Jesus Cristo que também fez que Paulo tivesse um encontro com ele a caminho de Damasco. O Paulo, agora que perseguia a igreja, que queria constantemente acabar com a igreja, acabar com homens e mulheres que serviam a Deus, tem um encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, e a Bíblia diz que ele cai no chão e fica cego, mas Jesus manda ele ir até Damasco, porque lá ele ia ouvir o que ele precisava ouvir. E a Bíblia diz que Deus envia um homem chamado Ananias para colocar as mãos sobre Paulo, para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo e as escamas que estavam em seus olhos caíssem por terra. Agora o mesmo Paulo que perseguia a igreja, que assistiu à morte de Estevão, que estava aos pés de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, é o mesmo Paulo agora, que é cheio do Espírito Santo, que agora começa a pregar a palavra de Deus com ousadia. E que nessa noite eu quero que você entenda: o mesmo Deus que chamou Pedro, que chamou Paulo, que mudou a situação de Pedro, que mudou a situação de Paulo, ele também nessa noite quer mudar a sua situação. Mas é preciso que eu creia na promessa, é
preciso que você creia na palavra, porque se eu crer, você não crê, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo, porque a promessa de Deus é para aqueles que creem. Glória a Deus. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, e nessa noite é noite de você buscar o Espírito Santo. Deus também quer te encher, Deus também quer nos encher a cada dia, porque só através do Espírito Santo que nós vamos ter autoridade para pregar. Só cheio do Espírito Santo nós vamos enfrentar, irmãos, o que precisa ser enfrentado. Pedro só fez a diferença quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Se Pedro não fosse batizado com o Espírito Santo, 3.000 almas não teriam se convertido. Se Pedro não fosse batizado com o Espírito Santo, Enéas não teria sido curado, porque Pedro, a Bíblia diz que Pedro ele sempre tomava a iniciativa, mas também era medroso. Porque quando ele se deparou diante de uma situação que ele viu que ele poderia perder a vida, ele negou Jesus. E nessa noite o Senhor quer nos encher com o seu Espírito. O Senhor quer nessa noite nos capacitar para que possamos fazer a sua obra sem temer o que pode nos acontecer. Porque Paulo disse, depois que Deus encheu do Espírito Santo, como ele começou a pregar, fazer a sua obra, ele disse, o viver em Cristo para mim é ganho, mas o viver em Cristo para mim é lucro, mas o morrer é ganho. Nessa noite, você que está aqui, você precisa incansavelmente buscar ser batizado no Espírito Santo, porque só batizado no Espírito Santo, só cheio do Espírito Santo, que nós vamos fazer o nosso papel como igreja sobre a face da terra. A igreja primitiva só fez a diferença quando a promessa do Espírito Santo veio de Pentecostes. Paulo, ele só fez o que fez nas mãos do Senhor, porque ele teve encontro com o Senhor, e o Senhor encheu ele com o seu Espírito. E Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então nessa noite, você que está aqui, se você tem um desejo no seu coração de ser batizado com o Espírito Santo, você precisa crer, porque a promessa é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor Jesus. A promessa também é para você. Muitas vezes nós dizemos, mas eu não sou digno de ser batizado com o Espírito Santo. Será que Jesus vai batizar? Eu dizia isso, irmãos, mas esquecendo que a promessa de Deus também era para mim. Mas um dia eu acreditei, eu falei, Senhor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa pregar a sua palavra com ousadia, para que eu possa ganhar almas, para que eu possa fazer a diferença. Porque só cheio do Espírito Santo que nós vamos fazer diferença. Só cheio do Espírito Santo que você vai se preparar diante de uma pessoa endemoniada, você vai crer que Jesus Cristo te deu autoridade para você colocar a mão sobre ela e ela se liberta em nome de Jesus. Só cheio do Espírito Santo você vai acreditar que ver o paralítico, colocar as mãos sobre ele, como fez Pedro, e dizer, paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque sem o Espírito Santo, sem estar cheio, infelizmente não vamos fazer diferença. Porque senão a Bíblia nos estava dizendo, quando lá Deus enviou Ananias para orar por Paulo, a Bíblia diz que quando ele colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo, as escamas caíram nos olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. Porque só cheios que nós vamos desempenhar o papel de igreja sobre a face da terra. Só cheio do Espírito Santo que nós vamos encher as igrejas do Senhor Jesus. Só cheio do Espírito Santo que nós não vamos ver mais essas cadeiras vazias. Só cheio do Espírito Santo que vamos cumprir fielmente a palavra de Deus. Só cheio do Espírito Santo que nós vamos a cada dia ser como Jesus disse, que aquele que ouve as minhas palavras não a pratica, ele compara ao homem insensato. Só cheio do Espírito Santo. Então nessa noite, você que está aqui, Deus também quer te encher com o seu Espírito. Deus nessa noite quer fazer que a promessa se cumpra também na sua vida. Deus quer te primeiramente batizar com o Espírito Santo, te renovar, te encher, e depois dar dons para que você, para que eu possamos fazer a diferença onde Jesus nos levar. Mas muitas vezes esquecemos que a promessa é também para nós. Esquecemos, irmãos.
Esquecemos que Jesus não mudou, falamos que Jesus não mudou, mas quando é o momento de acreditarmos na palavra, descremos na palavra. Precisamos nessa noite crer que esse Jesus, que fez a promessa através do profeta Joel, que cumpriu no dia de Pentecostes, onde aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo, onde batizou Pedro com seu Espírito, e Pedro começou a pregar a palavra de Deus com ousadia. Quando Pedro se depara diante de um coxo lá na Porta Formosa, a Bíblia diz que é um homem coxo de nascença. Pedro olha para aquele homem, só chega o Espírito Santo para dizer isso: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Só cheio do Espírito Santo que nós vamos ter coragem para dizer para o homem que nasceu coxo de nascença. Só cheio do Espírito Santo, irmãos. Então nessa noite você que está aqui, a efusão do Espírito Santo também é para você. A promessa do Espírito Santo também é para você. Assim como cumpriu na vida de Paulo, e todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo foi um dos maiores pregadores do Senhor, um homem que fez a diferença, mas só fez a diferença a partir do momento que Jesus o encheu com seu Espírito. Aleluia. Jesus quer te encher nessa noite. Jesus nessa noite quer te batizar, para que você possa ter coragem de ministrar, de pregar a palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo nós muitas vezes somos tímidos, não temos coragem, até ouvimos a voz de Deus, mas não temos coragem. Só chega no Espírito Santo, você vai chegar diante de um hospital com várias pessoas, e você vai colocar a mão sobre a pessoa e orar pela pessoa. Só chega no Espírito Santo. Você não vai dar ouvido que as pessoas vão dizer, até pensar que você é louco. Mas Jesus nessa noite, Ele quer derramar o teu Espírito sobre você, sobre mim. Ele quer nos renovar nessa noite. Eu gostaria que você nesse momento curvasse sua cabeça, sentar no meio, fechar seus olhos. Muitas vezes dizemos que Jesus não mudou. Até citamos o texto de Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Até falamos da palavra de Deus, mas chegou nessa noite o momento de você crer e colocar em prática esta palavra. Se Jesus não mudou, se Jesus é o mesmo, Ele está aqui nessa noite, e Ele também vai derramar o Espírito Santo sobre você. Ele vai soprar nessa noite como um som de um vento veemente e impetuoso. Ele vai encher esse lugar, e se você crer nessa noite na promessa, o Espírito Santo nessa noite vai selar você. Mas muitas vezes buscamos o Espírito Santo só para falar em outras línguas. Não, irmãos. Essa é a primeira evidência do batismo do Espírito Santo. Mas o Senhor quer te batizar para que você possa fazer a diferença lá fora, para que eu e você possamos ser o sal e a luz deste mundo. Jesus Cristo nessa noite quer te batizar para que você tenha nessa noite a autoridade no teu nome, para colocar a mão como Pedro colocou sobre a vida de Enéas e dizer: Enéas, Jesus se cura. Quantas pessoas não estão lá fora precisando de pessoas cheias do Espírito de Deus para colocar suas mãos sobre elas e determinar a cura, determinar a libertação, determinar a salvação, determinar a restauração de lares, de cadeias, para que possam ser, o Senhor Jesus possa quebrar cadeias, destruir todo o mal sobre a vida de pessoas. O Jesus que chamou Pedro, o Jesus que batizou Pedro com o Espírito Santo, Ele está nessa noite no seu lugar. O Jesus que chamou Paulo, que Paulo teve um encontro com Ele, nessa noite Ele quer também fazer que você tenha um encontro. Você precisa nessa noite, você está nesse lugar que nunca teve uma experiência com o Senhor. O Senhor nessa noite quer que você tenha uma experiência com Ele. E essa experiência nessa noite pode ser cheio do Espírito Santo. E a partir de hoje, as pessoas que não têm te valorizado, as pessoas que têm dito que você não vai conseguir, as pessoas que têm te visto com os olhos diferentes, vai a partir de hoje ver você como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vai dizer, como disse para Jesus:
céus vai se abrir nessa noite. Quando o pastor começar a orar, quando nós começarmos a orar, e Deus vai derramar o teu Espírito Santo nessa noite, porque a promessa, a vontade de Deus também nessa noite diz ser cada homem, cada mulher, para que outras vidas, através de mim, através de você, possam conhecer este Evangelho, possam conhecer este Jesus, possam fazer a diferença como Pedro e Paulo. Só você me crê nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. Só você me crê nessa noite, antes de passar para o pastor. Eu gostaria que nesse momento o obreiro reino e nesse momento aumentasse o fundo musical. Muitas vezes nós não oramos, não falamos com o Senhor, porque temos vergonha da pessoa que está ao nosso lado. Não posso falar, senão a pessoa que está ao meu lado vai ouvir o meu irmão, vai ouvir o que estou orando. Mas eu gostaria que você ligasse o pensamento no trono da graça agora. E você nesse momento acreditasse nessa promessa, e você começasse nesse momento a pedir Jesus Cristo, e começasse a dizer: Jesus, eu creio na tua promessa, o Senhor não mudou. No momento que eu estiver na frente, Senhor, que o teu servo estiver orando por mim, me batize com o teu Espírito Santo, me cele com o teu Espírito Santo, me encha com o teu Espírito Santo. Aleluia. Eu gostaria que você começasse a determinar nessa hora, porque sobre a sua ação nessa noite, Deus vai ter uma reação nessa noite. Deus vai nessa noite olhar para você, Deus vai sondar o seu coração nessa noite, e vai ver a intenção do seu coração, e vai nessa noite derramar o teu Espírito sobre você nessa noite, para que eu e você, a partir de hoje, possamos em nome de Jesus, fazer diferenças sobre a face dessa terra. Eu gostaria que você determinasse neste momento. Aleluia, Jesus. Diga: Jesus, eu preciso. E você que já é batizado com o Espírito Santo, diga: Jesus, me renove nesta noite. Peça ao Senhor para te renovar nessa noite. Peça ao Senhor nessa noite para renovar do teu Espírito sobre você nessa noite. Eu creio nessa noite, irmãos. Eu creio que nessa noite Deus fará nessa noite. Deus mostrará sinais nessa noite. Porque a Bíblia diz que não ficará nenhuma das nossas orações sem respondida. E nós oramos ontem no monte, pedindo que o Senhor derrame do teu Espírito nessa noite, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre anciões. Senhor, derrama nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite manifestar, Senhor, o teu poder. E assim como o Senhor cumpriu a promessa que o Senhor fez através, Senhor, do profeta Joel no dia de Pentecostes, cumpra nessa noite, Senhor, sobre a vida de cada um de teus filhos, das tuas filhas nessa noite. Meu Deus, encha cada homem, cada mulher nessa noite, assim como o Senhor encheu Paulo, assim como o Senhor encheu o Senhor Pedro, e eles fizeram a diferença, Senhor. Nós precisamos fazer essa diferença, Senhor. Nós precisamos ser cheios hoje do teu Espírito, Senhor. Porque só sendo o teu Espírito, Senhor, que nós vamos, Senhor Jesus Cristo, mudar a história, Senhor, dessa nação. Só sendo o teu Espírito, Senhor, que nós vamos mudar, Senhor, a circunstância dessa nação, Senhor. Só cheio do Espírito Santo que nós vamos fazer diferença, Senhor, em hospitais, em cadeias. Só cheio do Espírito Santo que nós vamos fazer a diferença, Senhor, não aqui dentro, mas lá fora, Senhor. Por isso nos enche nessa noite, Senhor, que nessa noite, no momento, Senhor, que começar, Senhor, a oração, o batismo no Espírito Santo nessa noite, que o Senhor venha derramar nessa noite, que o Senhor venha soprar, Senhor, nessa noite, sobre cada homem, sobre cada mulher nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus nessa noite, que essa promessa nessa noite possa revestir, Senhor, cada homem, cada mulher. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados nesse momento, determinando, acreditando, pedindo ao Senhor nessa hora. Aleluia, Jesus.